Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, apaixonados e apaixonadas por futebol. Estamos aqui no Mané Garrincha para o confronto entre São Paulo e Inter de Limeira. Jogo emocionante, teste pré-cardíaco, clima muito bom, quanto fora quanto dentro de campo. A equipe tricolor que vem de derrota aí para a equipe do Bragantino no último final de semana, no sábado, no Nabi Abichedi por 1-0. A equipe da Inter de Limeira, que também vem de derrota no final de semana para a Portuguesa por 2-0. Você que está chegando junto com a gente, clica o dedo no like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. É sempre muito importante ter o torcedor conectado junto com a gente na nossa transmissão. A gente já teve alguns jogos no final de semana, encerrando a 8ª rodada, né? Tivemos Portuguesa 2, Inter de Limeira 0, Mirassol 1, Noroeste também 1, Santos e Novo Horizontino 0-0, estreia do menino Neymar, Água Santa 1, a equipe do Palmeiras também 1. Tivemos outros resultados importantes antes de eu estar trazendo as informações do tricolor para vocês. Tivemos Botafogo 1, Veloclube 0, Bragantino 1, São Paulo 0, Ponte Preta 2, Guarani 0, resultado esse aí do Campeonato Paulista, o clássico campineiro, e também Corinthians 2, São Bernardo 0, tá aí os gols na tela para vocês nesse momento. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete nesse momento, vamos ver qual que é a maior torcida na nossa live. Quem acredita na vitória da equipe do São Paulo, digita 1. Quem acredita na vitória da equipe da Inter de Limeira, digita 2. Manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. O jogo, pessoal, que hoje conta com uma facilidade muito grande para vocês acompanharem a transmissão. O jogo conta com transmissão da Casé TV, do Wallplay, do canal Nosso Futebol e da Zapping Serviço de Stream. Então você não precisa nem sair aqui do YouTube, pessoal. É só entrar diretamente aí na Casé TV. Para quem não conseguir acompanhar por nenhum desses locais, pode estar acompanhando junto com a gente aqui na tela do nosso canal, que eu estou ao vivo na tela da DVS TV, trazendo esse confronto importante entre São Paulo e Inter de Limeira. Vamos trazer para vocês as informações de tudo o que aconteceu com o São Paulo antes dessa partida, as informações, os bastidores, tudo que nela contém, eu vou trazer em primeira mão para vocês na tela do nosso canal. São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, aqui no estádio Mané Garrincha. São Paulo que chegou ontem aí, aqui em Brasília, né, para esse confronto de logo mais. O tricolor, pessoal, terá uma semana aqui em Brasília, inclusive o São Paulo joga quinta-feira aqui também no Mané Garrincha por conta do show da Shakira no Morumbi na próxima quinta-feira, né? O tricolor também vai enfrentar o Veloclube aqui no Mané Garrincha. Já a Inter de Limeira entra em campo como lanterna geral e com o técnico Felipe Conceição muito pressionado. O único time que ainda não ganhou na competição, o Leão tem 5 pontos e vem de derrota para a Portuguesa por 2-0. Caso consiga ao menos o empate, o time do interior vai deixar a zona de rebaixamento, já que Água Santa e Veloclube também tem 5 pontos, mas com apenas uma vitória. Você que está junto com a gente, fortaleça com like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Tá aí para vocês a tabela do Campeonato Paulista. Tabela importante aí, o Água Santa que chega a 5 pontos depois do empate ontem com a equipe do Palmeiras em 1-1, aqui mesmo no Mané Garrincha. O Mané Garrincha está tendo vários jogos do Campeonato Paulista aqui essa semana, hein? Aí vocês vão ver na situação do campeonato, São Paulo é líder isolado do Grupo C com 13 pontos e a equipe da Inter de Limeira nesse momento numa situação muito ruim no Grupo A, ali com apenas 5 pontos no campeonato. Mas vamos trazer as informações, vocês acompanhando os gols do São Paulo contra a equipe do Mirassol na semana passada dentro do Morumbi. São Paulo que venceu por 4-1, né? Vamos nesse momento trazer para vocês aí as informações da equipe danadinha da Inter de Limeira e vamos trazer a escalação da Inter de Limeira para o jogo de hoje. O técnico Felipe Conceição, pessoal, tem uma série de desfalques para administrar contra o São Paulo. O comandante perdeu os suspensos Roberto Rosa, o Lekovic e também Flávio e Ilabli aí, e também não vai contar com o Gui Mariano. Com esses destaques aí em falta na equipe do Inter de Limeira, a Inter de Limeira hoje vem a campo com o goleiro André Luiz no gol, Felipe Albuquerque pelo lado direito,
Eduardo Porto e também Alisson Dutra no miolo de zaga. Pelo lado esquerdo, Juan Tavares. Miolo de campo da equipe vem com Bernardo, Lucas Bochecha, Marlon e Juan. Já a dupla de ataque é formada por Albano e Carrídio. Tá aí então os 11 iniciais da equipe da Inter de Limeira. Vamos agora trazer para vocês os bastidores, a escalação do São Paulo. A gente traz os relacionados e voltamos em instantes, em definitivo, na tela da DVS TV. Vamos então agora trazer a escalação do tricolor. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, multicampeão paulista e também nunca rebaixado. Tricolor que hoje vem a campo com o goleiro Rafael no gol, com a número 23. Rafael Pires Monteiro nasceu em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e começou sua trajetória na equipe do Cruzeiro. Goleiro também que defendeu o Atlético Mineiro antes de chegar ao tricolor, vem para o jogo de hoje. O Rafael, como eu disse, passou por Cruzeiro, Atlético Mineiro e agora desde 2022 está na equipe do São Paulo. Ele que foi 9 vezes campeão mineiro, 3 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão da Copa do Brasil e tem uma Supercopa do Brasil, uma Supercopa do Rei também aí de títulos na sua carreira, né? O nosso querido, então, Rafael, inclusive corrigindo aqui, 2 títulos da Copa do Brasil, né? Não apenas um só. Um pelo Atlético Mineiro e um pela equipe do São Paulo. Temos aí também o goleiro Jandrei, danadinho Jandrei, que passou aí por vários clubes do futebol brasileiro, inclusive até mesmo pela Chapecoense em 2017 e 2018, né? Um cara que tem muita história no futebol brasileiro. Ele que foi campeão gaúcho em 2014, campeão paranaense em 2020, campeão da Copa do Brasil 2023 com o São Paulo e campeão da Supercopa Rei em 2024. Natural de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Jandrei iniciou sua carreira nas categorias de base do Internacional e também vem para o jogo de hoje entre os relacionados. Tem também Igor Vinícius, do lado direito, lateral direito de muita qualidade, ofensividade, tem bom toque de bola, boa velocidade, sabe sair jogando. Ele que passou pelo Santos de 2010 a 2017, depois em 2018 foi para Ponte Preta, desde lá está aqui junto com o São Paulo até nos dias de hoje, né? Ele que nasceu em Sinop, no Mato Grosso, e foi revelado nas categorias de base do Santos e chegou ao tricolor em 2018, tá aí nosso querido Igor Vinícius. Tem também o lateral direito Cedrite, esse experientíssimo, veio para o São Paulo a peso de ouro, passou por Sporting, passou por Acadêmica, passou por Southampton, passou pela Internacional, passou também pelo Arsenal, Fulham e passou pelo Arsenal novamente antes de voltar para a equipe do São Paulo. Então ele está aí desde o comecinho dessa temporada. E o nosso querido Cedrite, que é filho de imigrantes portugueses, Cedrite Ricardo Alves Soares, nasceu em Singen, na Alemanha, mas iniciou a sua trajetória fora da Alemanha, né? Então tá aí o Cedrite, cara que veio a peso de ouro para a equipe do São Paulo. Vamos trazer agora também o nosso querido, mais que abençoado, Arboleda. Esse que já caiu nas graças do torcedor há muito tempo, né? Nosso querido Arboleda, que é um cara diferenciado, ele que é um dos pilares do São Paulo desde 2017, ele que passou aí pela LDU, também pela Universidade Católica, tá no tricolor desde 2017 e tem Copa do Brasil, tem Campeonato Paulista e tem Supercopa Rei com a camisa do São Paulo. Arboleda, que é um dos pilares, como eu disse, da defesa tricolor. Vamos agora também falar do Alan Franco, jovem promessa do São Paulo. Tá aí um jogador muito qualificado tecnicamente. Ele que nasceu em Alvelanada, na Argentina, e foi formado nas categorias de base do Independente. Ele que passou pelo Independente de 2015 a 2020 e veio do Atlanta United dos Estados Unidos para o São Paulo na temporada de 2023, né? E já tem uma Comebol Sul-Americana de 2017, tem a Copa do Brasil, tem também um campeonato aí da Comebol Sul-Americana 2018 e também da Supercopa Rei, que ganhou com o tricolor no ano passado, né? Então tá aí Alan Franco, que é uma das promessas do São Paulo. Tem também Sabino, viu, que chegou aí para fazer tratamentos médicos no São Paulo e acabou se firmando dentro do tricolor, viu? O nome dele é José Sabino Chagas Monteiro, nasceu em Brasília, no Distrito Federal, mas cresceu na Bahia, iniciou sua trajetória no Santos. É o São Paulo que contratou ele do Sport, ele passou por 4 temporadas na equipe do Sport, tá aí com o tricolor com a camisa do São Paulo. Tem também Ferrarese no miolo de zaga, tricolor Ferrarese, um danadinho mais que abençoado. Ele que é o Noel Adolfo Ferrarese Hernandes,
nascido em San Cristóbal, em Táchira, na Venezuela, e é filho do ex-jogador Adolfo Pocho Ferrarese. Nosso querido Ferrarese, que veio do Estoril na temporada de 2022 para atuar aqui pela equipe do Tricolor, nosso mais que abençoado Ferrarese aí da torcida São Paulina, né? Também do lado esquerdo, esse cara que veio para fortalecer o elenco do São Paulo, viu? Veio a peso de ouro também, o danadinho Enzo Dias, ele que veio do River Plate, passou 2 temporadas por lá, inclusive ganhou o Campeonato Argentino de 2023, também a Supercopa Argentina de 2023 e o Troféu de Campeões de 2023. Enzo Herman Dias nasceu em Buenos Aires, na Argentina, iniciou sua trajetória na base do Agropecuário, clube onde ele estreou profissionalmente aí no ano de 2016, né? Vamos agora falar também do nosso querido Patrick, né? O torcedor tricolor aí, Patrick, mais que abençoado, vem pelo lado canhoto com o São Paulo, Patrick Lanza dos Reis, ele que nasceu em Morigimirim, no interior de São Paulo, e defende as cores do São Paulo desde 2016, né? Ele que passou aí por grandes títulos na base do São Paulo, desde o Sub-13 aí na Gotia Cup, e chegou aí até o título da Copa do Brasil com o ano passado, o querido aí mais que abençoado Patrick. Miolo de campo do São Paulo, hoje vem entre os relacionados Pablo Maia, jogador já de personalidade. Pablo Maia, que nasceu em Brasópolis, Minas Gerais, iniciou sua carreira no futebol em 2013, né, com apenas 11 anos de idade, e atuou nas categorias de base do Independente de Limeira. Ele que conquistou aí títulos importantes na base do Sub-17 e vem aí para o jogo de hoje também com a equipe tricolor. São Paulo que também conta com o Alisson, esse que viveu uma reviravolta, hein? Veio jogando de atacante lá do Grêmio, aí chegou no São Paulo, ele passou por grandes clubes do futebol brasileiro. O Alisson que passou por Cruzeiro, Cabo Friense, Cruzeiro, Vasco da Gama, voltou para o Cruzeiro, passou pela equipe do Grêmio por 3, 4 temporadas e está no São Paulo desde o ano de 2021. Aí o Alisson que caiu na graça do torcedor depois que começou a atuar como volante, né? Quando atuava como atacante era bastante criticado, mas desde que foi para a volância do São Paulo, realmente vem arrebentando na boca do balão. Ele que nasceu em Rio Pomba, Minas Gerais, iniciou sua carreira no Cruzeiro, mas como eu disse, passou por inúmeros clubes do futebol brasileiro. Vamos agora falar do Luiz Gustavo também, jogador de seleção brasileira, passou por Copa do Mundo, um cara que diferenciado na Europa, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique 2012-2013, defendeu o Hoffenheim, os Wolfsburg e o Olympique de Marseille e o Fenerbahçe, né? Um jogador que atuou muito tempo no futebol europeu. Luiz Gustavo Dias nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas iniciou sua trajetória em Alagoas, atuando por Ipanema, Coruripe, Rio Largo e Corinthians da Alagoas e CRB, aonde despertou o interesse ainda jovem para o futebol europeu. Vamos falar agora também do Bobadilha também. Bobadilha que vem sendo uma peça importante para o São Paulo na peça de reposição, né? Filho do goleiro paraguaio Aldo Bobadilha, que disputou as Copas de 2006 e 2010, Damian José Bobadilha Benítez nasceu em Assunción, no Paraguai, e construiu sua carreira em Cerro Porteño. Até chegar à equipe tricolor, ele está aqui desde o ano passado com a equipe do São Paulo. Agora também Marcos Antônio, hein? Jovem promessa do São Paulo, um cara que pode vir para fazer a diferença. Marcos Antônio Silva Santos nasceu em Poções, na Bahia, e iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético Paranaense. Ele que veio para o São Paulo no ano passado, passou pelo Furacão, passou pelo Estoril, Shakhtar Donetsk, Lazio e PAOK. Rodou bastante aí, mas vem para o São Paulo, mesmo ainda muito jovem, o danadinho Marcos Antônio, que vem com tudo aí para jogar com a equipe do São Paulo, está entre os relacionados do Zubeldia para esse jogo de hoje. Tem também o camisa número 7, ídolo tricolor, esse é indiscutível, passou pelo futebol europeu, seleção brasileira, o querido Lucas, né, que o São Paulo, a revelação de Lucas foi que do São Paulo vem do coração, né? O jogador que passou pelo o CFA, o Centro de Cotia, em 2005 e estreou profissionalmente em 2010. Conquistou a torcida são paulina com grandes atuações, né? Ele que foi campeão em 2012, inclusive levantando o título, onde o Rogério Ceni cedeu a condição do Lucas levantar aquele troféu antes dele ir embora do Brasil. Ele que passou pelo Paris Saint-Germain em 6 temporadas, ficou também por 5 temporadas no Tottenham e daí sim veio aí para a equipe do São Paulo. Ele que tem inúmeros títulos na sua carreira, né? Inclusive passou por seleção brasileira, conquistou 5 títulos no Campeonato Francês, uma da Copa das Confederações, campeão sul-americano de 2012, campeão do Super Clássico das Américas em 2011, 12, 18 e também campeão da Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Rei no ano passado. Então o Lucas é um cara diferenciado, um cara que conquistou e caiu na graça do São Paulo, o capitão Lucas, né? Também Oscar, esse aí passou por São Paulo aí numa temporada
bem atrás com o tricolor, né, em 2008 a 2010, ele passou por 3 temporadas no São Paulo, foi para o Chelsea depois de ter passagem pelo Internacional, passou também por muito tempo, 7 anos no futebol chinês, conquistou inúmeros títulos e também muita grana, né? Vem muito saboreado de dinheiro aí, o querido Oscar, tá ganhando um bom salário no São Paulo também e é um grande talento, mas precisa mostrar dentro de campo o valor que está recebendo do seu salário, né? Oscar dos Santos Emboaba. O Oscar dos Santos Emboaba Júnior, né, nasceu em Americana, no interior de São Paulo, iniciou as trajetórias na categoria de base tricolor. Em 2017, Oscar foi negociado com o Xangai da China, clube que defendeu até o retorno, como eu disse para vocês. Ele tem várias premiações, né, melhor jogador do Mundial Sub-17, melhor jogador da Copa Sendai, seleção da Copa do Mundo FIFA de 2014, equipe do ano da Superliga Chinesa de 2018, líder em assistência da Superliga Chinesa e também seleção da Liga Chinesa aí de 2019, da Liga dos Campeões, né? Então, da Liga dos Campeões da Ásia. Então, um cara que é renomado, passou, acredito que vacilou pelo tanto de tempo que passou no futebol asiático, mas o lado bom é o lado financeiro, que acabou conseguindo aí levantar muito a sua vida financeira, né? Agora vamos falar desse cara que caiu na graça do torcedor São Paulino. Luciano, atleta do tricolor desde 2020, passou por Anápolis, Atlético Goianiense, Avaí, Corinthians, Leganés, Panathinaikos, Fluminense, Grêmio e aí sim veio para o São Paulo. Cara diferenciado, com gols e uma maneira intensa de viver o dia a dia tricolor, o atacante conquistou toda a confiança da torcida que conduz Luciano da Rocha Neves, que nasceu em Anápolis, Goiás, onde iniciou a carreira no futebol, né? Então tá aí nosso querido Luciano, do torcedor São Paulino, com a número camisa 10, né? Tem também aí o tricolor, que hoje entre os relacionados vem com o Ferreirinha, camiseta número 11, Ferreirinha que veio aí do Grêmio, né? Tá na sua segunda temporada com a camisa do São Paulo. Aldemir dos Santos Ferreira, nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas iniciou sua trajetória no futebol em Porto Alegre, nas categorias de base do Grêmio. Ele que passou por Grêmio, São Luís, voltou pro Grêmio, Toledo, Cianorte, voltou pro Grêmio, Aimoré, Grêmio. Então um cara que rodou aí o futebol no interior do país e acabou se firmando no Grêmio e a partir de então veio para o São Paulo para fazer a diferença na equipe tricolor, né? Ele que tem aí 4 títulos gaúchos, 3 títulos da Recopa Gaúcha e uma Supercopa do Rei em 2024 com a camisa do São Paulo, Ferreirinha, o danadinho Ferreirinha. Vamos agora falar dele, Jonathan Calheri, toca no Calheri que é gol. Daí o Calheri, danadinho, jogador diferenciado, que foi revelado por All Boys da Argentina e também atuou pelo Boca Juniors antes de chegar ao tricolor em 2016, né? Após a passagem do São Paulo, ele passou pelo West Ham, La Palmas, Alavés, Espanhol, Osasuna. Então, em 2021, o centroavante retornou a sua carreira para a equipe do São Paulo. Ele já caiu na graça do torcedor São Paulino. Apesar de não ser um cara que faz gols todos os jogos, mas é um cara estilo guerreiro, que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou no Internacional. O cara faz a parede, ele escora muito bem essa bola, tem 1,81 m de altura, nascido em 23/9/93, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, como eu disse, e é um cara que chama a responsabilidade. Ele tem inúmeros prêmios, né? Foi o craque do Brasileirão em 2022, o gol mais bonito do Paulistão em 2022 de bicicleta, naquele gol de bicicleta contra o Água Santa, e é o craque realmente do setor ofensivo do São Paulo, é ele que chama a responsabilidade e apesar aí de ter vivendo maus e bons momentos em sua carreira, é um cara diferenciado. Também aí para repor o elenco do São Paulo, corrigir muito bem, vem fazendo um belo de um trabalho, viu, nos caras que entram no tricolor, o André Silva aí, que nasceu em Taboão da Serra, iniciou sua carreira no Atlético Diadema, ainda jovem defendeu o Shakhtar Donetsk, ele passou por vários clubes do futebol, inclusive o Shakhtar Donetsk, né, o Internacional, o Rio Ave, o Arouca e o Vitória Guimarães. Passou muito tempo aí pelo futebol português e agora vem para o São Paulo para fortalecer a equipe do tricolor. Tá fazendo um belo de um trabalho, tá entrando bem nos jogos aí o André Silva. Tem também o São Paulo, o querido Juan, né? Juan Tressol de Neto, nasceu em Tramandaí, Rio Grande do Sul, começou sua trajetória na base do Novo Hamburgo. Em 2017 foi contratado pelo Grêmio e mostrou o seu futebol na equipe profissional, conquistando 4 campeonatos gaúchos aí. Ele que veio do Sassuolo para a equipe do São Paulo, mas passou por Grêmio por 4 temporadas também, aí o danadinho Juan. Fechando aí os relacionados do jogo do São Paulo, o danadinho Eric, ele que nasceu no Recife, em Pernambuco, danadinho Eric Arruda Serafim, nasceu em 97, tem 27 anos de idade, 1,73 m de altura, passou por Santos, Náutico, Cruzeiro, Braga, Vitória, Gil Vicente, Ceará e aí veio para o São Paulo aí
para jogar no tricolor. Ele que é um jogador muito talentoso e tem muita qualidade nos pés. Tá aí então a escalação do São Paulo. Você que está junto com a gente, clica o dedo no like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. É sempre muito importante ter você conectado junto com a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o bastão ao vivo nesse momento. Estamos entrando em definitivo, é o tricolor dentro de campo. Vamos que vamos. Vocês então acompanharam então a escalação, os relacionados da equipe do São Paulo, do técnico Zubeldia, que está aparecendo para ir para vocês na nossa tela. Estamos com um pré-jogo ao vivo entre São Paulo e Inter de Limeira, um jogo para lá de emocionante. Vamos reforçar nossa enquete. Pessoal, quem acredita na vitória da equipe do São Paulo, digita 1. Quem acredita na vitória da equipe da Inter de Limeira, digita 2. Manda mensagem de que cidade que vocês estão me acompanhando e da onde que vocês estão nos assistindo. É muito importante ter o telespectador conectado junto com a gente na nossa transmissão. São Paulo entra em campo em instantes aqui no Mané Garrincha com a escalação oficial que sai daqui a pouquinho. A escalação oficial do tricolor ainda não saiu e também não saiu a escalação oficial da Inter de Limeira. Saindo aqui, é claro, vocês serão os primeiros a saber na tela do nosso canal. Nesse exato momento vocês vão chegando com os bastidores do tricolor, que vem fazendo uma temporada muito boa. Inclusive o tricolor venceu a equipe do Corinthians no clássico dentro do Morumbi por 3-1 com 2 gols do Lucas e 1 do Oscar. Depois o São Paulo acabou perdendo o clássico para a equipe do Santos fora de casa por 3-1 de virada com 2 gols do Guilherme. E o São Paulo que fez uma atuação muito ruim com o time reserva no último sábado lá em Bragança Paulista, lá no Nabia Bichedi. O São Paulo que perdeu por 1-0 da equipe do Red Bull Bragantino. Vamos falar de algumas rodadas do Campeonato Paulista, vamos falar do trio de arbitragem, todas as informações para o jogo de hoje. Está aí na tela para vocês os resultados do final de semana que eu tinha trazido agora há pouco, né? Vamos falar também da tabela do campeonato. Corinthians, que no grupo A já vem classificado para as quartas de finais com 22 pontos. Tem ali o Mirassol logo atrás com 18 pontos. Tem também a equipe do Botafogo ali também na terceira colocação com 7 pontos. E tem ali, fechando o grupo A, ali com 5 pontos, a equipe da Inter de Limeira, né? Só reforçando, o Mirassol tem 16 pontos e não 18, como eu falei aqui para vocês. No grupo B, a gente tem o Guarani com 10 pontos, líder. Portuguesa, vice-líder com 9 pontos. Santos também com 9 e o Bragantino com 8 pontos. É o grupo com certeza mais embolado do Campeonato Paulista. Não dá pra gente colocar nada pra vocês do que vai acontecer nessa reta final de primeira fase. O menino Neymar que estreou ontem no domingo no empate em 0-0 contra a forte equipe do Novo Horizontino. E vamos falar de grupo C. São Paulo que nesse momento lidera com 2 jogos a menos que o Novo Horizontino, com 13 pontos no campeonato. A situação do São Paulo é muito confortável devido a ter 2 jogos a menos que o Novo Horizontino. Já Novo Horizontino ali Noroeste brigam por essa segunda fase, por essa segunda colocação. O Noroeste que ainda tem 8 jogos no Campeonato Paulista, né? Mesma situação do Água Santa, que tem nesse momento aí 8 jogos no campeonato. Então é o grupo C ali ainda a se definir essa segunda vaga para mim, na minha humilde opinião. Já no grupo D muito equilibrado, em São Bernardo com 16 pontos, Ponte Preta com 15 e Palmeiras com 13 pontos. Tem mais 4 jogos dessa primeira fase. O Palmeiras aí acabou tropeçando aqui mesmo ontem, aqui no Mané Garrincha, acabou empatando com o Água Santa em 1-1. E o Palmeiras nesse momento aí está fora da zona de classificação para as quartas de finais. Lembrando que é importante o São Paulo vencer para melhorar a pontuação no campeonato, para chegar numa condição muito melhor para o restante da competição, né? Aí são os resultados da rodada 7, né? Quando o São Paulo acabou vencendo a equipe do Mirassol, a rodada 8 a gente já trouxe para vocês as informações. Tá aí também a artilharia do campeonato. Nesse momento, líder isolado em gols, Guilherme dos Santos com 7 gols na competição. É o artilheiro disparado aí do campeonato. Tivemos o craque da rodada 8 sendo escolhido o Romero. Romero que ontem marcou um gol para a equipe do Corinthians, um gol decisivo, né? Corinthians que venceu por 2-0, mas o confronto vinha muito equilibrado. E tá aí o gol do Corinthians, o gol do Romero teve o desvio. Ele é oportunista como é, meteu a testa na bola e jogou pro fundo das redes ali. E a equipe do Corinthians acabou vencendo o São Bernardo. Resultado
até que não foi ruim para o São Paulo, porque o São Paulo está brigando pela segunda colocação geral contra o próprio São Bernardo, que acabou perdendo do Corinthians ontem na Neoquímica Arena, né? O Corinthians jogando dentro de casa, diante de seu torcedor e vencendo. Teve gol também do holandês Memphis Depay, que acabou balançando ali o barbante, fazendo gol para a equipe do Corinthians, né? Então, falando para vocês desse momento aí dos bastidores, vamos fazer enquete nesse momento. Quem acredita na vitória da equipe do São Paulo, digita 1. Quem acredita na vitória da equipe da Inter de Limeira, digita 2. Manda mensagem de que cidade que vocês estão me acompanhando e da onde que vocês estão nos assistindo. É sempre importante ter o telespectador conectado junto com a gente na nossa transmissão. É o tricolor dentro de campo. Lembrando que o São Paulo é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, hexacampeão brasileiro, nunca rebaixado no Campeonato Brasileiro. Um time que é campeão da Copa do Brasil, campeão de tudo. É o São Paulo, é o Mané Garrincha, é o tricolor, hein? Do outro lado, a equipe aí da Inter de Limeira, tentando fazer frente para a equipe do São Paulo, fora de casa, a Inter de Limeira, que busca o seu primeiro triunfo no Campeonato Paulista. Então, estão passando o bastão nesse momento, aí estamos entrando em definitivo na tela da DVS TV. A gente fez o pré-jogo aqui para vocês. Vamos agora então para a escalação oficial, tanto do São Paulo quanto da equipe do Inter de Limeira, já que a gente trouxe uma pré-escalação para vocês agora há pouco, mas agora é hora de conhecer os atletas que entrarão em campo, tanto pela equipe do São Paulo quanto para a equipe da Inter de Limeira. O São Paulo que poupou seus jogadores no último sábado contra a equipe do Massa Bruta, fora de casa no Namibia Bichedi, numa partida muito ruim, aonde o São Paulo jogou com um jogador a mais por um bom tempo, mas acabou perdendo do Bragantino, mesmo com um jogador a mais em campo. O São Paulo precisa então remover essa última novela que teve no sábado, fora de casa, contra a equipe do Bragantino, mas o São Paulo que teve vitória importante na semana passada, jogando dentro de casa contra o Mirassol por 4-1. Vamos então, estamos entrando ao vivo, nesse momento, em definitivo, na tela da DVS TV. Para vocês que acompanharam a gente, pessoal, no pré-jogo, eu agradeço demais vocês estarem ligados junto com a gente na nossa transmissão. Presta muita atenção, agradeço por vocês estar com a gente, para você acompanhar esse jogo ao vivo aqui no nosso canal, pessoal. Entra aqui no símbolo do nosso canal, a gente está ao vivo nesse momento com o São Paulo e Inter de Limeira. Para quem quiser acompanhar com imagens, a Casé TV está trazendo esse jogo nesse momento para vocês, aqui mesmo no YouTube. Só digitar Casé TV aí que vocês acompanham o jogo ao vivo com imagens nesse Campeonato Paulista. São Paulo e Inter de Limeira, o tricolor dentro de campo, São Paulo vindo com tudo para o jogo de hoje. Um abraço a todos, que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja e cuide-se bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência.